você quer ter mais certeza do tamanho e do temperamento, é pegar já um mais crescidinho. Mas uma cadelinha com 10 filhotes, ela poderia ter um de cada pai. Eles podem ser irmãos e serem completamente diferentes. Eles podem ser completamente diferentes. Olá, pessoal. Meu nome é Samantha Mello, sou adestradora da Cão Cidadão. E hoje estou aqui com o Alexandre Rossi, Dr. Pet. E você sabia que filhotinhos da mesma ninhada podem ser bem diferentes, até de cores diferentes? E aí, coloca aí, o que vocês acham? Eles podem ser, mas quando eles são de uma raça específica, às vezes isso não acontece, porque eles já foram selecionados justamente não procriando os que tinham cores diferentes ou os que geravam cores diferentes. Então, por exemplo, claro, dependendo da raça, você aceita cores diferentes. Mas vamos lá, um Golden Retriever, o próprio nome já fala, Golden, que é dourado. Então, os cachorros que produziam filhotinhos que não eram dourados, eles saíam fora da criação. Então, quando a gente vê todos os cachorros muito parecidinhos numa ninhada, com a mesma cor e tal, isso, no caso dos cães, é fruto da seleção do ser humano. Quem tá roubando a cena não somos nós aqui hoje, né? A gente tem dois Dachshunds, salsichinhas. Eles são da mesma ninhada, eles nasceram no mesmo dia, quase na mesma hora, mas eles são bem diferentes de tamanho. Então, como são de raça, não varia tanto, mas mesmo assim um já está maior do que o outro e, inclusive, eles podem ter idades diferentes. Caramba, como assim? A gente considera a idade de um animal e até de seres humanos quando nasce. Né? Mas a verdade é que a vida ela começou antes disso, quando fecundou. E muitas vezes a diferença de fecundar quando fecunda ganha alguns dias a mais. Isso pode alterar um pouquinho o tamanho do cachorro quando ele nasce. Não necessariamente com que tamanho que ele vai ficar adulto, mas o cachorro que foi, vamos dizer, o óvulo que foi fertilizado antes, ele pode desenvolver um pouquinho mais do que os outros. Inclusive, um dos cuidados, às vezes, é não ficar... A fêmea não deve ficar acasalando, às vezes, por muitos dias, porque, às vezes, pode ser que um filhotinho já esteja mais pronto do que o outro para nascer. Isso prejudica o parto? Isso pode prejudicar o parto. Então, pode ser de pai diferente? Na mesma ninhada? Eles podem ser de pais diferentes também, então o cio da fêmea ele dura por alguns dias, e durando aí até uma semana, e os óvulos eles vão amadurecendo aos poucos, mas eles podem já ser fecundados. Então, o que acaba acontecendo? Se a fêmea cruzou um dia com um macho e outro dia com outro macho, pode ser que alguns óvulos sejam fecundados com outro macho. E é muito comum, né, quando a gente vê uma cadela de rua, por exemplo, e uma vira-latinha tipo estopinha andando na rua, junta vários machos atrás e muitas vezes é mais de um macho que cruza com a fêmea. Então, na teoria, isso é muito difícil de acontecer, mas uma cadelinha com 10 filhotes, ela poderia ter um de cada pai. Caramba! Então tem que nascer diferente mesmo, né? Muito difícil ser igual, né, Estefinha? E, por exemplo, assim, cheguei na ninhada, tem esses dois nenéns. Se eu pegar o menorzinho, é certeza que ele vai ser menor? Ou em algum momento pode mudar tudo? Não é certeza, tá? Não é certeza nem pelo tamanho que eles nascem e nem nessa idade o tamanho deles. O que vai importar muito vai ser, claro, a alimentação, genética, e essa idade não significa muito que tamanho que o animal vai nascer, tá? Então, isso tem a ver com a raça e tem a ver com a genética do indivíduo. Então, essa idade para saber esse vai ser maior que aquele ainda não quer dizer muita coisa, tá? Inclusive, alguns cachorros a gente até atrasa um pouco o crescimento para ele não ficar gordinho e não crescer tão rápido, para ele crescer por mais tempo e mais devagar, para diminuir a chance de ter problema, por exemplo, de articulação. Por exemplo, a articulação coxofemoral, quando o cachorro cresce muito rápido, a chance dele desenvolver problemas é maior. Então você dá até uma atrasadinha, ele cresce um pouco mais devagar no começo e às vezes ele vai ficar mais tempo crescendo. E sobre a personalidade, o comportamento,
dentro da mesma ninhada, eles podem ser bem diferentes no comportamento. Eles podem. O ideal, né, quando a gente pensa na evolução dos animais, é que eles sejam diferentes, em termos de personalidade, temperamento, tamanho, cor e tudo mais. Porque o que vai acontecer? Dependendo do meio que você vive, você vai ter vantagens ou desvantagens de acordo com o seu tamanho, temperamento e tudo mais. Vamos dizer, num mundo muito perigoso, né? O mundo não está perigoso e agora ele fica perigoso de uma hora para outra. Os cachorros que eram muito corajosos, eles vão se meter em encrenca. Eles vão acabar se arriscando, indo para lugares ou coisas que não tem medo de cobra e começou a ter uma cobra venenosa. Ele vai lá cheirar a cobra, toma uma picada e os corajosos morrem. E os medrosos sobrevivem. Então você vai começar a ter agora ninhadas de cachorros mais medrosos. De repente está faltando comida e os medrosos não se arriscam para achar comida. Aí os corajosos vão ganhar e aí você vai tendo cada vez cachorros mais corajosos. Então é assim que na seleção das espécies, as espécies continuaram sobrevivendo, mesmo o mundo mudando, por causa disso, por causa dessa diferença em temperamento, personalidade, tamanho, cor e tudo mais. Agora, quando a gente seleciona, a gente vai pegando animais muitas vezes mais parecidos. Mas a gente selecionou, por um lado, os pequenininhos compridinhos, os dashes, por outro lado, os bulldogs gordinhos e com a cara achatada. Então vão acabar tendo linhagens bem diferentes. Você falou que não dá pra saber se eles vão ficar, né, qual tamanho nessa idade. A personalidade também é uma coisa que não é só a genética, tem várias coisas envolvidas. Como que a pessoa escolhe, então? Assim, vai ser só pela beleza? Eu não sei. Como que você escolheria um filhotinho? Então, olha, não quer dizer que esses temperamentos não vão resistir um pouquinho. É pouca coisa que a gente pode observar, mas quando a gente pega, por exemplo, o comportamento dos pais, é um indicativo. Se a gente pega os filhotes desses pais de outras ninhadas, também é um bom indicativo. E, querendo ou não, um pouquinho do que a gente vê quando é filhote sinaliza pra gente algumas coisas, né? Então, no caso de um vira-latinha pequenininho, que você vê que ele é grandão, tem as patas largas, cabeça grande, você já imagina que ele vai crescer bastante. Mas pode ser que vire um cachorrinho com cabeça grande e pata larga. Provavelmente se tiver um Basset Hound, por exemplo, ele vai ter aquelas patas largas, não um Dachshund, um Basset Hound, vai ter pata larga e não vai crescer. Então, dá pra gente ter alguma ideia. E em relação a temperamento, a gente pode observar e existe uma correlação, como ele é agora, com como ele vai ser no futuro, mas é pequena. Então não dá pra gente ter certeza. O que eu digo é para entender a linhagem daquele cachorro, né, se é de raça, e se é vira-lata, você quer ter mais certeza do tamanho e do temperamento, é pegar já um mais crescidinho, que é o que mais tem. Quando você vai no abrigo, filhotinho assim, sai, todo mundo quer, né? Então assim, quem quer fazer uma boa ação, adotar um cachorrinho e tal, e puder pegar um que não é filhote, vai estar ajudando mais, porque os filhotes todo mundo quer. Segundo, você já vai saber mais ou menos o tamanho e já vai saber o temperamento. Então é uma boa, é uma ótima você pegar um vira-latinha já mais crescidinho. Ale, e os filhotinhos da mesma ninhada, assim, a gente precisa educar eles de forma diferente, já que eles podem ser tão diferentes? Sim, a verdade é que a gente não deve educar só baseado na raça, mas sim no temperamento, habilidades e tudo mais dos cachorrinhos, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, que um é mais latidor do que o outro. Então tem um que eu já vou ter que tomar cuidado para não estimular esse comportamento, porque ele já late bastante, né? Uma outra coisa, às vezes a gente vai estabelecer um limite e um cachorro ele é mais tímido ou mais medroso que o outro, então eu vou ter que ter todo o cuidado para que um não, por exemplo, seja na medida certa para aquele cachorro parar o que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo não causar um trauma, não causar uma situação que eu não quero. Então a gente tem que adaptar muito o treino, o adestramento ao temperamento e comportamento do cachorro.
Existem cães que têm predisposições para alguma coisa, como, por exemplo, pastor de Shetland para latir bastante. Então já toma um determinado cuidado. Um Rottweiler para, de repente, ser agressivo com estranhos. Então você já tem um cuidado, mas é mais importante do que saber da raça é entender o comportamento daquele indivíduo. Ó, esse aqui tá tirando de letra e esse aqui eu já tenho que ser um pouquinho mais cuidadoso para não assustar. Então. Isso me lembra, a gente tem um curso de filhotes e na hora que a gente gravou tinha um galguinho, eu acho que não era galgo, era whippet, super medrosinha, a Gigi. Então todo o trabalho que a gente fez de socialização com ela foi diferente dos outros animais da casa. Então é isso que você falou, você percebeu que ela era mais sensível e que a gente precisaria, né, ir com mais calma. E no final deu certo, mas completamente um processo diferente. Exatamente. Mais do que ela ser ali do grupo dos galgos e sendo uma whippet, mais do que isso, a gente viu que qualquer coisinha ela tinha medo. Então, na hora da socialização, de levar ela para ver os carros passando, para falar um não, às vezes até para varrer a sala ou qualquer coisa, você sabe que a vassoura pode cair, pode ser um trauma para ela. Então, a gente teve todo o cuidado para evitar traumas. Muito mais pelo temperamento dela do que pelo fato de ser uma whippet. Embora o whippet é conhecido como um cachorro um pouco mais delicado. Mas tem whippets que você não tem que ter nenhum desses cuidados. É o contrário, pode cair o mundo e ele tá achando o máximo, né? E sobre a saúde, assim, tem doenças genéticas que eu sei que são relacionadas a algumas raças, mas na mesma ninhada, a chance dos dois terem, por exemplo? Existe sim a chance dos dois terem, mas é importante que eles não são clones um do outro. Se fossem clones, se fossem, vamos dizer, irmãos de gêmeos univitelinos, a genética seria igual. Mesmo a genética sendo igual, hoje tem não só epigenética, mas a gente, na verdade, o modo de vida dos filhotes pode fazer com que um desenvolva uma doença e o outro não tenha. Vamos dar um exemplo da doença coxofemoral que todo mundo conhece bem, né? Que o cachorro começa a mancar. Um cresce num lugar assim, que tem, por exemplo, uma borracha, então é menos impacto e não derrapa, e um outro vai crescer num chão totalmente liso. A pessoa dá muita comida e o cachorro cresce rápido demais e predispõe à displasia coxofemoral, e o outro não, a pessoa mais regrada e dá comida certinha. Então, o mesmo problema genético, e mesmo gêmeos univitelinos, um vai ter e um não, dependendo do tratamento e do desenvolvimento. Agora, vamos supor que a mãe e o pai tenham uma doença genética. Mesmo assim, alguns filhotes podem não ter, porque algumas doenças elas são resultado de uma combinação específica de genes. E na hora que a mãe vai produzir o óvulo dela e o pai vai produzir o espermatozoide, pode vir um pedaço do cromossomo diferente para cada irmão. Então, um negócio que a gente chama meiose, tem uma cruza do DNA e forma uma tira nova. Então, a gente não consegue, muitas vezes, saber quem que tem ou não uma determinada doença, e aí uma análise de DNA é necessária. Caramba, ou seja, eles podem ser muito diferentes na mesma ninhada, né? Quando a gente fala principalmente de vira-latinhas, em que você tem já toda uma mistura, os filhotes eles podem ser irmãos e serem completamente diferentes. Eles podem ser completamente diferentes. Eles podem ter DNA praticamente de não irmãos. Enquanto que de pai e mãe não tem como. Eles vão ser parecidos com pai e mãe, mas eles podem ser irmãos e com DNA
A probabilidade é mínima, mas pode acontecer. É isso, pessoal. Essa foi a nossa curiosidade de hoje. Vocês sabiam que os filhotinhos da mesma ninhada podiam ser tão diferentes em cor, tamanho, personalidade? Manda pra gente seus comentários, manda a sua opinião, o que você tá achando. E também se tiver alguma outra curiosidade sobre os cães, os gatos e até outros animais, que a Iole vai tirar nossa dúvida.